No sétimo vídeo da série Lei da Atração Consciente e Definitiva, você vai aprender o que fazer depois que as coisas se materializam na sua vida, para você não perder tudo de uma hora para outra. Vem comigo, eu vou lhe mostrar como faz. Olá, seja bem-vindo ao vídeo de número 7 da série Lei da Atração Consciente e Definitiva. Você vai aprender neste vídeo, nesse sétimo passo, como se configuram as coisas depois que se materializam na sua vida. Aquelas coisas que você plantou, que você cuidou, que você colheu, né? O que fazer com elas? Como cuidar dessas coisas depois de prontas na sua vida? Né? Você aprendeu a cuidar do pé, né? Do crescimento de depois que você plantou, e agora você vai aprender a cuidar delas depois de colhidas, depois que se materializam na sua vida. Na maioria das vezes, a gente se preocupa apenas em colher. Quando aquilo se materializa na sua vida, pronto, você diz, agora é só curtição. Mas não, saiba que tem uma continuação a partir disso. A gente vê muitos ensinamentos de lei da atração por aí, mas ninguém se preocupa com esses detalhes. Mas é justamente por isso que muitas pessoas se decepcionam com a lei da atração, porque perdem tudo depois, porque não sabia de detalhes tão importantes quanto esses. Então observe bem, você já ouviu falar naquelas pessoas que ganham na loteria e logo em seguida ou algum tempo depois perdem tudo, né? Gastam tudo, são roubadas, às vezes até morrem, né? São assassinadas. Por que isso? Porque ela pensou em tudo, de um jeito ou não, né? Consciente ou não, plantando em cima do mato ou não, né? Ou seja, como a maioria das pessoas que ganham grandes prêmios acontece, a pessoa vem mantendo aquela vontade, aquele desejo na sua mente, mas no fundo, elas não praticaram nenhum passo correto da lei da atração. É por isso que depois que colhe, né, porque do mesmo jeito como eu falei lá no passo da plantação, né, no passo 4, eu falei que a pessoa pode sim plantar dentro do mato, só que não vai colher aquilo do jeito que ela deveria colher, quando ela planta conscientemente. Então acontece isso também. E essa situação causa problemas terríveis depois. É um misto de alegria com sofrimento. Né? Você fica alegre quando aparece alguma coisa na sua vida, quando surge, que você chama de sorte, né? Sortudo, o que as pessoas determinam como coincidência, que eu já expliquei que não existe nem sorte nem coincidência. O que existe é que aquela vontade antiga vai se equilibrando com o seu subconsciente, né? Consciente com subconsciente, até um dia aquilo lhe dá um prêmio, lhe dá uma coisa que você passou a vida toda querendo. Então um dia pode acontecer isso, mas como você não praticou da forma correta, você corre o risco de perder, e a maioria, né, você pode fazer uma pesquisa aí mesmo na internet e você vai ver que a maioria das pessoas que ganharam grandes prêmios, que fizeram grandes coisas, depois perderam por conta de não praticarem da forma correta. É uma coisa que elas não perceberam o quanto estavam fazendo errado. Então, quando você não pensa no pós-colheita, vamos supor que você venha praticando tudo certinho como está sendo ensinado na série, porque quem pratica do jeito que a série está explicando, esta série aqui, os 10 passos, não perde. Não perde. Além de você obter tudo aquilo que você deseja, do jeito que você quer, você não perde mais. Porque vem do jeito que é para vir, do jeito que o agricultor consciente planta, sabe o que planta, cuida, colhe, e ele sabe o que passo tomar depois. Então, fazendo uma analogia da lei da atração consciente com a agricultura, por exemplo, né, com a natureza, o agricultor, quando colhe tudo que ele plantou, né, quando ele chega à época da sua colheita e ele colhe tudo, o que é que ele faz?
ele tem que ter um armazém pronto, né? Ele tem que possuir um armazém pronto para armazenar todo o seu estoque. Se for uma quantidade realmente muito grande, como plantadores de soja, de feijão, de milho, os seus armazéns são muito grandes para armazenar. Ele tem que ter cuidado depois para saber o que é que ele vai fazer com aquela colheita. Ele vai ver se ele vai vender, o que ele vai deixar para a família, o que ele vai ter que distribuir, o que ele vai ter que replantar, a quantidade que ele vai ter que deixar para replantar, que é muito importante isso. Você tem que deixar uma parte para o replantio, né? O agricultor sabe muito bem disso. E do mesmo jeito na lei da atração consciente e definitiva. Assim que chegar na sua vida, você tem que saber tudo isso, o que fazer com isso. Então, dentro dos segmentos que eu mencionei lá nos outros passos, né, no segmento da saúde, das conquistas pessoais, do segmento das finanças, dos relacionamentos, tudo isso que você praticou, ou vai praticar, ou está praticando já, tudo isso, quando se materializar na sua vida, você tem que ter consciência. E agora, como é que eu devo proceder para não perder, para não voltar a estaca zero e ter que fazer tudo de novo? Então eu vou citar aqui alguns exemplos. Você precisa pensar no pós-colheita. Não tem como você abdicar disso. Não tem como você dizer, eu já colhi, pronto. Né? Por exemplo, você faz para conseguir uma casa, um bem material. Então você faz tudo certinho, segue os passos direitinho. Quando aquilo se materializa na sua vida, então agora você diz como é, né? Eu quero saber como proceder, como é que eu vou cuidar para não perder essa casa. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Do mesmo jeito, se você ganhar um prêmio em dinheiro, como é que eu tenho que proceder para não perder o dinheiro? Porque quem não está acostumado com o dinheiro, a tendência é gastar tudo, né? Perder todo o dinheiro. Começa logo a querer ajudar, né, isso aqui e ali, quando pensa que não tem mais nada. Aqui na minha região, teve a história de um cidadão que ganhou a quina, o prêmio principal da quina. Ele ganhou sozinho na época dele, foi aqui na minha região. Cerca de 3 anos depois, todo o dinheiro que ele tinha obtido como prêmio na quina, ele tinha simplesmente estoporado já, tinha simplesmente gasto. Né, ele tinha comprado meio mundo de coisa, não podia ver nada na frente dele que ele comprava e assim por diante. Por que isso acontece? Porque não pensou no pós-materialização, né? Ele não pensou no que vinha depois. Ele fez aos trancos e barrancos, né? Não praticou a lei da atração correta, ele não tinha nem esse conhecimento, mas aí vinha mantendo aquela vontadezinha em sua mente. Ele já era idoso quando isso aconteceu. E aí ele ganhou esse prêmio e gastou em 3 anos. O que ele tem de concreto, até algum tempo, ele já faleceu, o que ele tinha de concreto era um apartamento e uma casa só. E um carro, eu acho. O restante ele tinha queimado o dinheiro todo. Queimado o dinheiro, né? Gasto com besteira, coisas supérfluas. Então a pessoa precisa se preparar até para isso. O que fazer depois que aquilo se materializar na sua vida? Então, você fez para conseguir uma casa, então o que é que você vai fazer depois que a casa se materializar na sua vida? Primeira coisa, você vai se cercar de todas as documentações necessárias, você vai cuidar dessa casa como aquela joia, né, que você não tinha na sua vida e de uma hora para outra ela chegou. Você precisa cuidar da sua casa como algo que estava no céu e chegou na sua vida. Então é algo maravilhoso e você tem que cuidar dela, mas cuidar mesmo. Então até isso você tem que se preocupar. Cuidar daquilo que se materializou na sua vida, que você vinha plantando, consciente ou não. A partir dessa série, claro, você vai fazer isso de forma consciente. Então tudo que você conseguir depois é justamente para você cuidar. Você tem que ter essa preocupação, isso é fundamental. Se não, do mesmo jeito que a pessoa não cuida quando planta, aquilo que você plantou pode morrer, pode ser sufocado, né, pelo mato, pela praga, pelos pensamentos negativos, por tudo isso. Desse mesmo jeito, pode acontecer depois que se materializa na sua vida. Então você precisa sim, você precisa ter esse cuidado depois que chega.
Então, quando a pessoa ganha um prêmio, né, o cara pratica a lei da atração para dinheiro, por exemplo, e ele consegue ganhar esse prêmio, ele consegue fazer tudo certinho, ter a devida paciência, colher, né, o fruto, o que é que ele deve fazer depois? Aí sim ele tem que dizer, não, isso aqui não é uma coisa, não é um dinheiro qualquer, que eu vou gastar, estoporar, vou destruir, não. Você deve cuidar desse dinheiro. Se você não tem experiência nenhuma com dinheiro, você deve estudar sobre finanças, sobre investimentos, para cuidar do dinheiro, fazer esse dinheiro se multiplicar, né? Fazer esse dinheiro render na sua vida. No mínimo, reajustar com a inflação, para não perder nada com ele. O ideal mesmo é reinvestir, é seguir aquela parábola lá dos talentos, né? Seguir a parábola dos talentos. Pesquise aí sobre a parábola dos talentos e você vai ver o que deve ser feito com o dinheiro que lhe é outorgado pela natureza. Então, se a natureza confia a você isso e você obtém, né, praticando tudo direitinho, você está com ele na mão, então você não pode jogar fora, porque quando você faz isso, é uma espécie de estrago natural, você está estragando algo que foi lhe outorgado. Então você precisa cuidar mesmo. Se foi dinheiro, então eu vou cuidar disso, eu vou estudar para saber como é que eu faço com o dinheiro, para saber como eu aplico o dinheiro, como é que eu guardo o dinheiro. Você precisa se cercar de tudo que diz respeito ao dinheiro. A natureza não vai fazer isso para você. É sua obrigação também cuidar disso quando chegar na sua vida. Se você fez, por exemplo, para relacionamentos e você obteve, a pessoa chegou para a sua vida, se materializou na sua vida, então do mesmo jeito, não é porque ela chegou na sua vida que você vai abandonar, não vai cuidar da maneira certa, não, você vai cuidar sim, vai apresentar a ela todos os seus cuidados. Não me refiro a excesso de cuidado, aquela pessoa pedante que fica no pé, não. Refiro-me ao que é lógico, cuidar de forma decente, com o devido carinho, amor, proteção. Proteção, né? Não é pegar no pé demais, é ter o cuidado agradável, bom, aquele cuidado que todo cônjuge deve ter com a sua cônjuge e vice-versa. Então chegou na sua vida, se materializou na sua vida, cuide, fique ali, pratique a sua parte, como o agricultor cuida da sua colheita quando termina de colher. Ele estoca, ele armazena, ele cuida, ele sabe para que direcionamento dá a cada uma parte daquelas. Se ele vai vender, se não vai, então desse mesmo jeito acontece com a lei da atração na sua vida, particularmente aí. Então, se você, por exemplo, vai fazer para uma conquista pessoal, é um hobby, é um concurso, e aquilo se materializa, você consegue fazer isso tudo direitinho até se materializar, então cuide disso, dê valor a isso. A maioria das pessoas, ou pelo menos uma grande parte de pessoas, pega aquilo e não dá valor depois, né? Você aprende aquilo e não põe em prática. Isso chama-se, dentro da lei da atração, aborto. É um aborto. Você praticou, você plantou e na hora que colheu, você está com aquilo na mão e não utiliza. Mais uma vez, volte lá na parábola dos talentos. Essa parábola diz que a pessoa tem que utilizar aquilo que está nas suas mãos. Então, se você obteve alguma coisa com a lei da atração, se você fez tudo direitinho e conseguiu isso, porque não é fácil, né? Muitas e muitas pessoas tentam, mas não conseguem. Tentam e não conseguem porque não pratica da forma correta. E os que conseguem aos trancos e barrancos chamam de sorte ou coincidência. Mas aquele que consegue, que é diligente, que tem amor próprio, que tem interesse, aquele que faz isso direitinho, ele precisa aprender que esse passo também é fundamental, que é cuidar daquilo que você acabou de obter, que acabou de se materializar na sua vida. E você tem que cuidar disso. Esse é o passo fundamental. Depois, imediatamente depois que você colhe. Cuidar, esse cuidado. Se foi o cônjuge, cuidar com todo carinho, com todo amor, com toda atenção.
sem ser um babaca, claro, né? Dentro da lógica da lei da atração. Cuidar, que eu estou me referindo aqui, é cuidar no sentido de proteger, de dar o devido carinho, respeito, dar o devido valor, né? Porque se você não fizer isso, você está negligenciando aquilo que foi lhe dado pela natureza. Pode ser uma casa, um carro, não é porque chegou na sua vida que você vai estragar, vai destruir, né? E assim por diante. Eu vou citar aqui um caso, esse caso é controverso, mas é só para você entender o que é a negligência quando você não presta atenção no pós-colheita, naquilo que acontece depois que você colhe. Aqui no Brasil houve um roubo muito grande do Banco Central brasileiro, que os ladrões fizeram um roubo cinematográfico. Fizeram túneis por debaixo das ruas, né? Chegaram por baixo do banco, roubaram naquela época 150 milhões. Eu não lembro o valor exato, acho que foi isso, 150 milhões. E o que foi que acabou? Eles conseguiram fazer tudo. Ninguém jamais imaginava que fosse possível fazer aquilo da forma tão prática que eles fizeram. Um estudo realmente cinematográfico. Só que eles não pensaram no pós-roubo. Eles não pensaram no que fazer depois. Eles não tiveram o mesmo esmero, né, o mesmo profissionalismo para o pós-colheita, né, o pós-roubo, do mesmo jeito que eles fizeram para o roubo. E aí o que aconteceu? Assim que saíram com o dinheiro todo, né, depois de fazer tudo, de fazer algo tão incrível, não aconselhável, mas incrível. E aí, assim que fizeram isso, que saíram com o dinheiro, foram perseguidos, pegos, presos, mortos e assim por diante. Por quê? Porque não pensaram no pós-colheita, como cuidar daquilo, o que fazer depois. Pensaram até o roubo, né? Até o dinheiro está na mão, materializado na sua mão. Mas depois não pensaram nisso. O que eu estou mostrando aqui, isso não é lei da atração. Eu estou mostrando aqui é que o pós, né, aquilo que acontece depois que você já está com aquilo colhido, né, que está materializado na sua mão, você tem que pensar nisso também, senão você perde, corre o risco de perder. Quantos casamentos são desfeitos por aí porque a pessoa não pensou no pós, a pessoa pensou até o casamento, né, a pessoa pensou até em conseguir aquele casamento, aquela coisa maravilhosa, tudo tão lindo, tudo tão aconchegante, mas depois que casou, não pensou dali para frente. E aí perde, os casamentos são desfeitos 6 meses depois, 1 ano depois, um tempo depois, e a pessoa perde. Por quê? Porque não pensou no pós. Né? Você precisa pensar nisso, cuidar quando aquilo chegar na sua vida. É para tudo isso, é para tudo. Eu já vi pessoas que tinham um sonho em aprender música, e aí se empenharam, estudaram, aprenderam, e depois jogaram fora. Quando a pessoa fala naquele assunto, diz, perdi a vontade por isso, não tenho nem interesse. Quer dizer, não pensou no pós. Chegou em um determinado ponto, achou que já sabia tudo e parou. E assim acontece para tudo. Então, o objetivo deste passo aqui, né, que é um vídeo relativamente curto, com relação ao outro que foi de 1 hora, esse vídeo é um vídeo relativamente curto por conta disso, né, porque o objetivo dele é apenas mostrar que você deve estar preparado para o pós-colheita, para quando você tiver a coisa materializada na sua mão, seja ela o que for, você precisa saber que você tem que cuidar daquilo. Aquilo tem um tempo de alegria, de felicidade, né? Ela passa o tempo, depois de um determinado tempo, as coisas amornam, né? Você fica mais... A ficha cai, você disse, já colhi, estou aqui com ele na mão, vou curtir esse momento. Agora lembre-se, e esse momento tem que ser bem cuidado, né? Para que você não se perca na situação e perca o que você colheu. Então, qual é a palavra-chave aqui? #cuidado, né? #proteção,
eu tenho que me preparar para o pós-colheita. Chegou na minha vida, o que é que eu vou fazer agora? Se você praticou a lei da atração direitinho e chegou com aquilo ali, se aquilo se materializou, nada atrapalha você. Mas isso não lhe exime dos seus cuidados, né? Você tem que cuidar do que você obteve. Se a pessoa conseguiu aos trancos e barrancos, sem praticar todos os passos, aí sim pode perder. Então, esse passo tem esse objetivo: alertar você para os cuidados depois que você colhe o fruto daquilo que você plantou. Colher o fruto, tenha consciência que você não pode abandonar, não pode negligenciar, não pode se decepcionar. Não, vai lá, cuida direitinho, porque também é a sua obrigação. Os próximos passos que vêm são extremamente importantes, porque vai ensinar a você a degustar o que você acabou de colher, como agradecer e como se preparar para os próximos plantios. A partir de agora, né, uma vez que você já aprendeu a limpar o terreno, a preparar a terra, a escolher a semente, a plantar, a cuidar, a colher, a cuidar do que você colheu, né, se preparar. Até agora você se preparou para tudo isso, você aprendeu tudo isso, então você vai aprender agora como degustar isso, como agradecer e como se preparar para as próximas coisas, porque agora o que você quiser, você pode obter apenas seguindo esses 10 passos. Se inscreva no canal, clique no sininho, dê um like nesse vídeo e eu encontro você no 8º passo. Um forte abraço.